Fala pessoal, tudo bem com vocês? Este vídeo vai ser sem edição, vai ser rapidinho, é porque é uma coisa que eu notei que está tendendo a acontecer muito. Que está vindo bastante gente perguntar sobre isso e talvez seja legal fazer um vídeo para tratar sobre esse assunto, que é a respeito do starter das Keyworks, a demora. Bom, vamos acalmar os nervos. Calma, rapaziada, calma, demora mesmo. O processo de secagem das Keyworks, ele exige muito das leveduras. E elas entram num estado de dormência que elas podem demorar um pouquinho a começar a atividade. As células precisam sentir que o meio que elas estão é propício para que elas se ativem novamente e então comecem a se propagar. E isso aí pode demorar. Dependendo da idade da sua Keywork, normalmente um mês para mais, ela pode demorar mais que um dia para isso. A minha Keywork, por exemplo, eu recebi ela com cerca de 3 meses de idade, a primeira Keywork que eu recebi, e ela levou aí entre 3 e 4 dias para começar a atividade no starter. Isso manter o starter ali controlando a temperatura bonitinho, no banho-maria, cara, tratando como se fosse uma criança ali o negócio. E demorou 3 a 4 dias, então fiquem tranquilos. A Keywork que eu mando para vocês é uma Keywork nova, recente, a maioria não passa de um mês de idade, então ela deve demorar cerca de 1 dia a 2 dias para começar a atividade. Isso, claro, você tomando os cuidadinhos com ela. Eu não recomendo que você deixe direto no agitador magnético. Isso eu notei com diversas pessoas que têm uma demora muito maior e eu não entendo por que isso, eu não tenho conhecimento para explicar para vocês, mas a recomendação que eu sempre faço é: retire do agitador magnético, deixe parado por algum tempo. Assim que você sentir que firmar a fermentação, começou a formação do krause, coloca no agitador magnético. Normalmente resolve o problema rapidinho, porque daí ela para, fica quietinha ali, provavelmente a célula deve sentir que não está um ambiente estressante e ó, começa a fermentação. Bom, o que eu recomendo para vocês é: façam com calma. Se você recebeu a levedura hoje, você não vai conseguir utilizar ela amanhã, isso é fato. Você precisa receber a levedura e fazer um plano que você vai fazer. Esse plano consiste basicamente no seguinte: eu pretendo usar essa levedura daqui a quanto tempo? E aí você começa a se programar. O que eu recomendo para vocês: comecem a fazer o starter no mínimo 1 semana antes. Você guardar a lama do starter na geladeira não vai te causar problemas. As células vão continuar muito saudáveis, vão estar aptas a fazer a fermentação. No dia da fermentação, você simplesmente tira da geladeira, deixa chegar ali na temperatura do inóculo normalmente, subindo a temperatura devagarzinho. Normalmente, se você deixar paradinho ali no canto, ele já sobe numa taxa, né, de troca de calor bem adequada para as leveduras, e você faz o seu inóculo depois na cerveja. Então, se planejem para utilizar essa levedura no mínimo 1 semana antes do que vocês querem. Ou seja, comece a fazer seu starter no mínimo 7 dias antes do que você pretende estar fazendo a utilização. Demora mesmo. 12 horas não é suficiente para você achar que tem alguma coisa errada. Pode ficar tranquilo, 12 horas é um prazo extremamente normal para essas leveduras se ativarem, começarem a multiplicar e você notar sinais de fermentação. Primeiro, porque elas estão nesse estado de dormência. Segundo, porque se você for analisar a quantidade que nós inoculamos, o pitch rate que nós fazemos para fazer tanto a propagação quanto a fermentação, é um pitch rate baixíssimo, baixíssimo mesmo. Então você está inserindo uma pouca quantidade, cerca ali de milhõezinhos de células, uma quantidade gigantesca de mosto para elas. É um pitch rate extremamente baixo, coisa que em leveduras comuns nós estaríamos fazendo um tratamento dela um pouco diferente, com uma algeira entre 1.020 e 1.025, deixando propagar em um moço de 10 ml para então você inocular num moço de 100 ml e assim ir crescendo. E com ela nós já fazemos direto ali 1 litro, 1.050, que carca ali um pouquinho só de levedura e deixa que ela trabalhe. Esse é o normal que nós fazemos, é o que nós temos aí de padrãozinho de utilização das Keyworks, e isso exige delas, demora mesmo. 12 horas não é preocupante, 24 horas não é preocupante, deixe alguns dias. E também o que eu recomendo para vocês: deixe esse starter prosseguir até o fim, faça a atenuação completa do seu starter, principalmente se você for fazer isso para secagem, porque quando você for fazer a secagem, se ele ainda tiver muito açúcar residual, vai ficar colento. Você vai ter dificuldade de desgrudar isso do meio que você do substrato que você está fazendo secagem, seja papel manteiga, seja voal, e a sua levedura muito provavelmente não vai ficar com aquela crocância, parecendo sucrilhos que você pega e quebra. Provavelmente ela vai ficar borrachuda, aquela levedura colenta, borrachuda, que mesmo que você faça uma secagem extremamente longa, ainda parece ter uma certa quantidade de umidade ali. E isso pode ser prejudicial na hora de você fazer o armazenamento dela. Então, se você for fazer starter para usar metade e guardar, ou simplesmente para só guardar,
faça até o fim, deixa atenuar completamente, faça o processo todo, vai levar cerca de uma semana aí atenuando o starter, decantando, fazendo a decantação na geladeira ali, para depois você secar essa levedura. Então são dicas essenciais para você tomar cuidado na hora do seu starter e também para você ter um pouco de paciência, não ter medo. A levedura vai dar certo, ela vai funcionar, só que você não pode se desesperar com isso. Ela não vai ter a taxa de funcionamento no início tão rápida quanto se você estivesse colocando um pacotinho inteiro ali de uma US05 da vida em 1 litro de starter. Então, tenham calma, não se desesperem, vai dar tudo certo, não se preocupem. A levedura vai funcionar muito bacana, vai ser muito legal e você não precisa ter medo disso. Simplesmente é só se propagar pelo menos uma semana antes para fazer a utilização dela. Existem casos que vai ser mais rápido, com toda certeza existem, dependendo da quantidade que você inocula e tudo mais, não tem problema. Mas, no geral, pela quantidade padrão que eu envio para vocês, pode ter um pouco de demora de alguns dias para você notar uma atividade vigorosa no seu starter. Mas fique tranquilo, porque ela vai funcionar assim. Abraço para vocês.